Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. O Campeonato Carioca de 2025, que chegou ao fim no último domingo, 16, teve Vegetti como um dos grandes destaques da competição. O atacante argentino do Vasco não só se mostrou decisivo como também manteve uma média de gols impressionante, anotando 6 vezes ao longo do torneio. Esse número colocou entre os principais artilheiros do estadual, ao lado de nomes como Germancano, do Fluminense, e Max, do Sampaio Corrêa, que também marcaram 6 gols. Sua contribuição foi essencial para o desempenho do Vasco, mostrando que o centroavante é, sem dúvida, um dos pilares da equipe neste início de temporada. Comparando com sua performance no ano anterior, o atacante apresentou uma evolução clara. Em 2024, no Campeonato Carioca, Vegetti marcou 4 gols em 9 partidas, mas já dava sinais de que sua adaptação ao futebol brasileiro estava em curso. Agora, em 2025, ele não só aumentou o número de gols, como também demonstrou maior regularidade e eficiência, refletindo sua crescente confiança e entrosamento com os colegas de time. A temporada de 2025, sem dúvida, marca um ponto de inflexão na sua carreira com a camisa do Vasco, e o torcedor, que acompanhou essa evolução, tem grandes expectativas para o que está por vir. O foco agora se volta para o Campeonato Brasileiro, e Vegetti entra nessa nova fase como um dos principais nomes do time. O Vasco se prepara para sua estreia na competição nacional, marcada para o dia 30 de março, no domingo, contra o Santos, em São Januário. O atacante será peça-chave no esquema tático do time, e a torcida vascaína aguarda ansiosa para ver se ele conseguirá manter o mesmo nível de excelência mostrado no Cariocão. A pressão será grande, mas Vegetti, com a bagagem adquirida ao longo de sua carreira, tem tudo para brilhar mais uma vez, sendo o grande nome na busca por uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Em 2024, Vegetti foi o goleador do Vasco no Campeonato Brasileiro, com 12 gols marcados. Sua performance o colocou entre os grandes artilheiros da competição, ficando atrás apenas de Alejandro, 15 gols, do Vitória, e Yuri Alberto, 15 gols, do Corinthians, e Estevão, 13 gols, do Palmeiras. Esses números são um reflexo da qualidade do atacante, que sempre se mostrou decisivo para o time em momentos importantes. Sua capacidade de se posicionar bem, somada ao faro de gol e à experiência adquirida, fazem dele um jogador indispensável para o Vasco, que precisa de sua liderança e gols para alcançar seus objetivos na temporada 2025. Com o início do Campeonato Brasileiro se aproximando, o torcedor vascaíno tem razões para acreditar que Vegetti pode ir ainda mais longe. Sua trajetória até aqui é marcada por superações, e sua evolução no futebol brasileiro é visível. Ele já se consolidou como um dos principais atacantes da equipe, com mais uma temporada pela frente, tem a oportunidade de superar suas próprias marcas e ajudar o Vasco a alcançar posições mais altas na tabela. A expectativa sobre o desempenho de Vegetti é alta, e ele tem a chance de deixar sua marca na história do clube, conquistando títulos e sendo o protagonista que o time tanto precisa. O Vasco da Gama, que um dia foi um dos clubes mais temidos e respeitados do futebol brasileiro, hoje vê sua história de brilho e conquistas ser ofuscada por um mar de incertezas. A morte do bom futebol no clube não foi repentina, mas sim um processo gradual, alimentado por decisões equivocadas e uma falta de planejamento estruturado que transformaram o time de um gigante em uma sombra de si mesmo. O estádio, antes repleto de energia e paixão, agora ecoa com a saudade dos tempos em que a equipe encantava os torcedores com atuações marcantes e conquistas memoráveis. A essência do bom futebol que definia o Vasco foi diluída ao longo dos anos, e o que se vê hoje é um clube que tenta, desesperadamente, recuperar aquilo que foi perdido. O time, que outrora era um dos maiores expoentes do futebol nacional, agora se encontra em uma constante busca por identidade, com uma base de torcedores cada vez mais frustrada e desconectada da equipe. As vitórias se tornaram escassas e a esperança, cada vez mais distante, enquanto os erros de gestão e as escolhas tecnicamente duvidosas continuam a minar qualquer possibilidade de reerguimento. O bom futebol, que era uma marca registrada do clube, parece ter sido enterrado junto com a capacidade de competir de igual para igual com os grandes do país. A torcida, que sempre foi uma das mais apaixonadas e exigentes, assiste à derrocada de um legado que, infelizmente, parece estar cada vez mais distante de ser recuperado. A decadência do bom futebol no Vasco é um processo que não ocorreu de forma abrupta, mas sim por uma sucessão de erros que foram se acumulando ao longo dos anos. O time, que já foi considerado um dos mais prestigiados do futebol brasileiro, viu suas glórias passarem a ser lembranças distantes. Com o tempo, os jogadores que um dia encantaram a torcida com jogadas memoráveis começaram a dar lugar a um elenco sem brilho, sem consistência e, muitas vezes, sem ambição.
A falta de uma gestão sólida, somada a decisões erradas dentro e fora de campo, fez com que o clube perdesse sua identidade, transformando a paixão dos torcedores em frustração. O Vasco, que sempre foi sinônimo de grandes confrontos e vitórias, parece ter se perdido em um mar de incertezas, deixando a sensação de que o bom futebol, que um dia fez parte de sua alma, foi lentamente enterrado. Por trás dessa queda de rendimento, não estão apenas os jogadores, mas também a estrutura do clube, que falhou em se adaptar ao futebol moderno. As tentativas de renovação e reestruturação se provaram ineficazes, e o clube acabou sendo engolido por uma crise financeira e administrativa. O Vasco, que sempre foi uma potência do futebol carioca e nacional, agora se encontra em uma busca constante por uma identidade que parece cada vez mais difícil de alcançar. Com o passar dos anos, o time passou a ser uma sombra do que já foi, e a torcida, que por muito tempo foi um pilar de apoio incondicional, começa a se ver distante de uma equipe que não consegue mais entregar as esperadas glórias e emoções. O bom futebol no Vasco foi sendo diluído pelas falhas estruturais, e hoje parece um sonho distante. A tristeza pela morte do bom futebol no Vasco não é apenas uma constatação dos resultados em campo, mas também de um desgaste emocional que atinge profundamente seus torcedores. A paixão que um dia movia milhões de pessoas em torno do time foi se transformando em apatia, alimentada pela falta de conquistas e pela constância das promessas não cumpridas. Os sucessivos fracassos e a falta de uma visão clara para o futuro fizeram com que a esperança se tornasse cada vez mais tênue. A torcida, que sempre acreditou no renascimento do clube, agora se vê em uma encruzilhada, sem saber se o Vasco ainda pode recuperar o que perdeu. O bom futebol, que já foi marca registrada do time, parece ter sido deixado para trás, e o que resta é uma longa caminhada de reconstrução, onde a dúvida sobre a possibilidade de resgatar aquele espírito vencedor permanece no ar. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a morte do bom futebol no seu clube? A frustração que cresce a cada temporada não pode ser ignorada, mas até onde estamos dispostos a seguir acreditando em um time que parece se distanciar cada vez mais de sua verdadeira essência? O Vasco, que já foi o gigante do futebol brasileiro, está à beira do abismo e precisa da sua opinião mais do que nunca. Será que ainda podemos esperar por uma reviravolta, ou estamos vivendo uma ilusão de que o bom futebol pode ser resgatado em meio a tantos erros e falhas? Chegou a hora de se perguntar o que resta para a paixão vascaína. A resposta, possivelmente, está nas mãos da torcida, que sempre foi a força vital do clube. Neste momento de crise e desgaste, o torcedor tem um papel fundamental na reconstrução do Vasco. O que pensa o coração vascaíno? Você ainda acredita que o time pode voltar a ser o que era, ou a queda do bom futebol é uma realidade que não podemos mais ignorar? O clube precisa de um despertar, e é preciso refletir sobre o que o futuro reserva. A paixão pela camisa permanece, mas até onde ela é suficiente para fazer o time renascer das cinzas? A verdadeira pergunta é: qual será o próximo passo para salvar o Vasco da perda de sua identidade e recuperar aquele futebol vibrante que fez história? A resposta está em cada voz, cada clamor, e em cada gesto de apoio de quem vive e respira o clube. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.